Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Espero que estejam passando bem o final de semana e que fiquem em casa para nós passarmos tudo essa pandemia e voltarmos às nossas atividades. Então vamos iniciar o nosso estudo de hoje, que será de língua portuguesa na apostila das páginas 40, 41 e 42. Nós vamos estudar uma gramática, que é a sílaba. Creio que vocês já devem ter ouvido falar, né? O que é a sílaba? Ela é o som que sai da nossa boca de uma única vez quando pronunciamos uma palavra. Então acompanhe na apostila. Leia a palavra abaixo. Bolo. Olha que aparece a imagem e escrita ao lado a palavra bolo. Quantas vezes você movimentou a boca para falar a palavra bolo? 2, 3 ou 4? Aí você vai marcar o X na correta. Para falar a palavra bolo, pronunciamos dois grupos de sons. Presta atenção no som que a professora vai falar. Bolo. Repete aí em casa também. Bolo. Essa palavra tem, portanto, duas sílabas. O som ou grupo de sons pronunciado de uma só vez é chamado de sílaba, como a professora já comentou no início da atividade. Prosseguindo. Na língua portuguesa, as palavras podem ter uma sílaba, duas sílabas, três sílabas, 4 ou mais sílabas. Olha o primeiro exemplo. Uma sílaba. Mel. Você pronuncia de uma vez só, né? Mel. Duas sílabas. Doce. Doce. Três sílabas. Bexiga. Bexiga. 4 sílabas. Gelatina. Gelatina. E assim por diante. Então, vamos às atividades. Número 1. Organize as sílabas e descubra o nome de 4 convidados da festa de aniversário. Então, observe que eu tenho 4 quadros e dentro desses quadros tem sílabas. Então, você vai ter que organizar e descobrir os nomes das pessoas que estavam na festa de aniversário. Na primeira, Reta. Então, qual foi o primeiro nome que eu descobri? Renata, Renata, e assim por diante. Na atividade de número 2, complete as palavras com as sílabas do quadro e descubra nomes de frutas e doces. Então, eu tenho lá dentro do quadro vá, co, li, ba, chi e na. Observe que tem as imagens abaixo e os nomes dos doces e frutas, só que eles estão incompletos e vocês vão ter que observar no quadro para completar as palavras que estão faltando. Veja bem, o primeiro, picolé. Qual sílaba que está faltando? Picolé. Aí você vai lá e complete a palavra. E eu dou uma sugestão. Sempre quando vocês forem fazer essas atividades de quadro, vai riscando, marcando um X na sílaba que você já completou, para não confundir vocês e facilitar também assim o entendimento e o aprendizado. Atividade de número 3. Ligue o número de sílabas à palavra correspondente. Então, eu tenho lá 1, 2, 3, 4. E ao lado eu tenho as palavras televisão, cavalo, luva e rei. Então, qual é a palavra que tem uma sílaba? Televisão, cavalo, luva ou rei? Presta bastante atenção quando a professora pronuncia as palavras. Rei, eu falo de uma vez só, rei. Então, portanto, tem somente uma sílaba. A professora já completou e deixou como exemplo também.
Na atividade de número 4, separe as sílabas das palavras. Então, observe. Pipa, copo e paçoca. E observe que os quadradinhos, ele está dividido em cores. Eu tenho as cores roxa e verde. A professora fez a primeira, pipa. Então, eu vou separar, ó. Pi no quadrinho roxo, pá no quadrinho verde. E assim por diante. Logo abaixo, leia as sílabas dos quadrinhos roxos e descubra algo que é servido em festa de aniversário. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar as sílabas somente dos quadradinhos roxos e vão descobrir qual que é ou o que é servido em festa de aniversário, somente os roxos. Atividade de número 5. Separe as palavras em sílabas. Depois conte e anote o número de sílabas de cada palavra. Observe o exemplo. Então, eu tenho lá, vela, vela, separação. Vou separar as sílabas. Vela. Aí, na frente, você vai colocar o número de sílabas. Que nem a palavra vela, ela tem 2 sílabas. E assim por diante. Na atividade de número 6, releia o texto. O aniversário da página 38 e encontre 3 palavras com. O que você vai encontrar? 3 palavras com uma sílaba e escreva na frente. 3 palavras com 2 sílabas. 3 com 3 sílabas. 4 ou mais sílabas, ok? Então, lá na página 38, aquele texto do aniversário que nós fizemos a semana passada, vocês vão utilizar ele agora para fazer a gramática sobre as sílabas. Qualquer dúvida, estou à disposição para auxiliar no que for preciso. Tenha todos um bom dia.